Graças e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui através da rede social para compartilharmos acerca da Palavra de Deus. E nessa oportunidade tem uma pergunta muito importante para te fazer. E a pergunta é esta: o que você gostaria de deixar em 2020? Repetindo a pergunta, o que você gostaria de deixar em 2020? E para meditarmos acerca dessa pergunta, refletirmos acerca dessa indagação, eu convido você a nós estarmos lendo um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, que nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto de Paulo, ele está aqui descrevendo a sua trajetória de vida, a sua história de vida dentro do judaísmo e como que ele foi criado dentro daquela religião, como que ele foi educado, como que ele foi instruído e como que ele se tornou uma pessoa muito importante dentro do judaísmo do seu tempo. No entanto, Paulo aqui está dizendo: olha, mas eu tenho uma outra vocação. Eu não estou aqui para viver em função do meu passado, mas existe um alvo, eu tenho um foco a alcançar, eu tenho uma meta a alcançar, eu tenho uma vocação que recebi do próprio Deus, que é seguir a Cristo até o fim. E Paulo então ele vai dizendo isso: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então Paulo aqui está dizendo: olha, algumas coisas eu deixo para trás, eu esqueço dessas coisas. E eu prossigo para o alvo, prossigo para o meu alvo, que é servir a Cristo em integridade. E a pergunta que eu fiz no início dessa reflexão foi a seguinte: o que você gostaria de deixar em 2020? Certamente você, como eu e todos nós, gostaríamos de deixar a Covid-19. Nós vivemos aí o ano de 2020 com essa sombra, com esse terror, com esse vírus que, além de tirar a vida de tantas pessoas em nosso país, hoje já estamos aí com mais de 200 mil vítimas da Covid-19, mas também trouxe tantos outros problemas na vida de todos nós: escolas fechadas, comércios fechados, mudança na nossa rotina de vida, os próprios templos religiosos também tiveram que se adequar a essa pandemia, tantas vidas também que hoje choram porque perderam seus entes queridos. Certamente, eu e você, todos nós, gostaríamos que essa pandemia já tivesse sido superada em 2020, mas infelizmente ela continua avançando no ano de 2021. Mas eu quero compartilhar com você aqui 3 coisas que nós podemos deixar em 2020, 3 coisas que nós devemos esquecer da nossa caminhada até aqui, para focarmos na nossa vocação em Cristo Jesus. E a primeira dessas coisas que devemos deixar para trás, deixar em 2020, é a nossa ansiedade. Nós, seres humanos, já somos ansiosos por natureza. Nós ficamos preocupados com aquilo que ainda virá. Nós somos os únicos seres, os únicos animais desse planeta que nos preocupamos com coisas que ainda não ocorreram, mas que poderão ocorrer. E a ansiedade é algo muito presente em nossas vidas, principalmente nos últimos anos, e sobretudo no ano de 2020. Como foi um ano onde nós estivemos ansiosos com o nosso futuro, com aquilo que poderia acontecer em virtude dessa pandemia. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o futuro, nos preocupar com aquilo que porventura poderá acontecer conosco. Aqui mesmo em Filipenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui o apóstolo Paulo então diz: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, confie no Senhor, espere no Senhor.
Coloque diante do Senhor as suas petições. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te preocupado. Mas deixe a ansiedade para trás. Há um outro texto também muito conhecido, em 1 Pedro 5,7, que diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Então a ansiedade é uma coisa que nós devemos deixar para trás, deixar lá em 2020, não nos preocuparmos com aquilo que virá, porque Deus, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Deus cuidou de nós até aqui e certamente continuará cuidando de todos nós. Uma segunda coisa que podemos deixar para trás e que devemos deixar em 2020 é o medo, é o temor. Há uma passagem muito bonita lá no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, que nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque Deus está contigo. Não temas, porque o Senhor é o seu Deus. É Deus que nos fortalece, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos sustenta com a sua destra fiel. Certamente muitos de nós foi tomado pelo medo. E claro, devemos ser responsáveis. Estamos atravessando uma pandemia de um vírus mortal. Não é porque não tememos que vamos sair de nossas casas totalmente despreparados, desprotegidos. Não, pelo contrário. Devemos nos proteger, devemos fazer tudo aquilo que é recomendado pelos órgãos de saúde, mas ao mesmo tempo devemos confiar no poder de Deus, confiar que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guardando, que Deus está nos sustentando. Então, uma segunda coisa que devemos deixar em 2020 é o medo. Não devemos andar com medo, mas devemos confiar no Senhor. Há também um texto lá em Hebreus capítulo 2, verso 15, que nos diz: e livrasse todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O texto aqui em Hebreus vai dizer que Jesus venceu a morte. E como ele venceu a morte, nós não precisamos mais temer a própria morte, porque nós somos livres da morte e da condenação dessa morte. Então, nem mesmo a morte deve ser motivo de temor na vida daquele que tem fé, confia e entregou a sua vida a Deus. E, finalmente, há uma terceira coisa que devemos deixar em 2020, deixar para trás, nos esquecermos, que é o pecado. Lá também no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui a carta aos Hebreus também nos orienta a deixarmos para trás o pecado, abandonarmos o pecado. E é claro que não preciso aqui conceituar o que é pecado. A palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós que agora somos templo do Espírito Santo, nós sabemos exatamente o que é o pecado em nossas vidas. E que pecado é este que devemos deixar para trás? E a palavra então nos diz: olha, deixa para trás o pecado e corra para o alvo, para a sua soberana vocação, que é uma vida próxima a Jesus Cristo. Tenho certeza que se você deixar para trás a ansiedade, o medo e o pecado, eu tenho certeza que Deus estará abençoando grandemente a sua vida em 2021. Eu tenho certeza também que nós vamos atravessar essa pandemia e daqui a alguns meses
poderemos glorificar a Deus, porque recebemos a vitória no nome dEle, sobre todo esse momento de tanta tristeza, de tanta dor. Confie no Senhor, deixe para trás essas coisas. Talvez pudéssemos aqui listar outras coisas para deixar em 2020. E o que mais você gostaria de deixar em 2020? O que tem te entristecido? O que tem te amargurado? O que tem te preocupado? O que você entende que deva deixar para trás para que você possa correr livremente ao encontro de Jesus? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa fazer como Paulo, esquecer das coisas que para trás ficam e que você possa caminhar respondendo ao chamado de Deus para a sua vida rumo a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até um próximo encontro pela vontade do nosso Senhor.